Aliás, esse é um ponto importante, orçamento de defesa do mundo, Glauber, crescendo ano a ano, né? Ano a ano. Aí acho que é um tópico que aqui no Brasil a gente não está acordando. Parece que a gente está em outro planeta, né? O mundo todo está aumentando seus orçamentos de defesa, Japão, Coreia do Sul, Europa, Estados Unidos, e o Brasil acha que aqui a gente não tem problema nenhum. Então, isso é um outro dado que eu acho que é importante a gente lembrar nesse contexto que a gente está falando de guerra da Ucrânia, a possibilidade do Trump vencer, etc. O mundo todo cresce orçamento de defesa e o Brasil não cresce. Eu acho que isso é muito perigoso pra gente. Eu vou te voltar nessa pergunta quando a gente for falar de América do Sul. Tá bom. Porque eu quero saber como é que tá os países vizinhos, principalmente Venezuela, né? Porque Tá bom. aqui tem uma tensão ali na Venezuela. Temos. Em relação a esse ponto que o senhor acabou de levantar, que em 2017 o Trump percebeu que era melhor trazer a Rússia para a Europa. Isso. Né? E naquele momento, a imprensa americana bateu demais, porque desde as eleições, desde a campanha do Trump, tinha aquela questão do apoio da Rússia, né? Isso. E parece que o Trump ele foi bastante massacrado por essa aproximação com a Rússia. Inclusive, ele teve na Coreia do Norte também e tal. Já o Biden teve outra postura, o mundo entrou em guerra, né? Porque, exato. Basicamente, o mundo está em guerra, né? E aí, aquela postura de 2017, ela ainda é válida para 2025? Eu quero dizer o seguinte, o Putin hoje, ele está em outro momento. Será que o Putin hoje aceita essa aproximação ou ele está numa posição extremamente estratégica para o interesse da Rússia, porque ele avançou, né, com a Rússia, com a China, ele avançou com o Irã, ele avançou com a Arábia Saudita. Ele está numa posição muito estratégica onde a Rússia pode ser o diferencial da balança. Como é que fica isso a partir de agora? A gente tem uma percepção da Rússia que não é bem a realidade. Então, na minha avaliação, a Rússia, ela vai querer negociar. A Rússia tá doida pro Trump vencer. Não porque aí vem aquelas teorias da conspiração, de alguma ligação pessoal do Trump com Biden. Eu não compro muito essa... Biden não, Trump com Putin. Sim. Eu não compro muito essa história. Na minha avaliação, o Trump, ele é muito pragmático. Né? Então, ele sabe que o problema dele é a China. A Rússia, cara, era o maior fornecedor de petróleo e gás para a Europa. Ela perdeu esse mercado. Né? Praticamente perdeu. Né? Não perdeu totalmente, mas praticamente perdeu. Teve que correr atrás da Índia, dando desconto de petróleo. China aumentou a venda de petróleo para esses dois países. Mas para a Rússia, aquele mercado da Europa era excelente. Empresas europeias que saíram da Rússia, por exemplo, empresa americana... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, embora a Rússia esteja conseguindo aguentar bem essa questão das sanções econômicas, né, os números mostram que a Rússia está aguentando bem essa questão aí das sanções econômicas, mas isso eu não acho que seja para sempre. Então, na minha avaliação, eu acho que o Putin ele vai aceitar essa negociação do Trump, porque ele precisa voltar ao normal, ele precisa voltar à vida normal, porque o orçamento de defesa da Rússia subiu muito. Quando você sobe o orçamento de defesa, você desce em outros, que no curto prazo você não tem o resultado, mas no médio e longo prazo isso vai estourar. E a Rússia tem um grande problema demográfico, né? A Rússia está diminuindo de população. Esse é outro problema que a Rússia tem. Então acho que a Rússia, o Putin, primeiro, qual é o maior interesse do Putin? Ele continuar no poder. Ele quer ficar no poder até morrer. Esse é o objetivo do Putin e dos oligarcas russos em volta dele. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. No cenário global, eu acho que para ele é melhor voltar ao que era antes, né? Desde que realmente a Ucrânia não entre para a OTAN, não entre para a União Europeia, a Ucrânia fique enfraquecida, aqueles territórios que hoje a Rússia ocupa permaneçam com a Rússia, e eu acho que é isso eu acho que o Putin vai aceitar isso. Eu não compro muito essa ideia, essas teorias de que a Rússia vai efetivamente continuar avançando e vai para cima de Kiev, vai avançar nas suas conquistas. Eu acho que a gente não está vendo isso, Globo. A gente não está vendo. Nós já estamos no verão, já estamos em julho. Cadê a ofensiva russa? Né? Será que ele quer? É isso que eu tô falando. Ele não tá satisfeito? Eu acho que ele tá satisfeito. Ele teve acesso ao mar. Isso. Ele manteve aquela Ele conseguiu ligar. Se a gente for ver o mapa, né? Você vai ver que tem uma ligação com a Crimeia, que era uma preocupação que ele tinha, né? A Crimeia estava meio isolada. Né? Então ele conseguiu uma ligação por terra com a Crimeia, né? Toda aquela faixa ali, todo aquele marzinho de Azov, aquele mar interior que tem ali, é todo russo agora, né? Cercado pela Rússia. A parte mais rica em termos de minerais da Ucrânia agora é Rússia. Né? Toda aquela parte leste da Ucrânia é muito rica em minerais, efetivamente.
Então, eu acho que é isso. A Rússia vai se contentar com isso. Eu acho que a Rússia não vai avançar mais. Eu sei que tem muita gente que discorda, tem gente que fala que a Rússia vai até Odessa, que é o principal porto da Ucrânia. Eu não estou vendo isso. Pelo contrário, a Rússia, inclusive, retirou navios de Sebastopol. Aliás, esse é um ponto também interessante sobre esse conflito, né? O surgimento dos drones marítimos, né? Se você for me perguntar assim, Leonardo, qual é o evento, em termos militares, que te chamou mais atenção nesse conflito da Ucrânia? Drones marítimos. Porque isso não tinha antes. Esse advento dos drones, né, atacando os navios de guerra russos ali no Mar Negro é uma grande novidade desse conflito. A gente já tinha visto drones aéreos. Isso. Né? Drones aéreos a gente já tinha visto já em outras guerras. Mas drones navais, drones marítimos, não. Isso obrigou a Rússia a tirar os navios de guerra dela, da esquadra da Rússia, que ficava em Sebastopol, e mudou para Novorossiysk, que é um porto russo no Mar Negro, mais afastado da Ucrânia. Caramba! E a Ucrânia que não tinha marinha. Ela veio com essa carta dos drones, logicamente que teve ajuda do Ocidente, a gente não tem essa informação confirmada exatamente qual ajuda, mas a gente pode suspeitar que a OTAN, os Estados Unidos, aí estão por trás aí da ajuda para a Ucrânia desenvolver a tecnologia de drones, e essa, na minha avaliação, é a grande novidade desse conflito. A indústria de drones crescendo assim de uma maneira espantosa e fazendo a diferença. Porque, por exemplo, você não ouviu falar mais de navio de guerra russo atacando a Ucrânia. Sumiu. Você pode buscar aí no noticiário, você não vê mais navio de guerra russo fazendo ataque na Ucrânia. Você não vê mais navio de guerra russo bloqueando os portos ucranianos. Você lembra do início do conflito, aquela questão dos navios ucranianos não podiam sair dos portos ucranianos? Por quê? Porque a Ucrânia não tinha marinha. Sim. Né? A Ucrânia não tinha marinha. Aliás, isso aí é uma boa lição para todos os países, né? Você não ter marinha forte, bloqueio naval. A Rússia fez um bloqueio naval aos portos ucranianos, não deixando os navios mercantes ucranianos saírem com o trigo ucraniano, né? As riquezas ucranianas. Então, a primeira ação da guerra no campo naval foi a Rússia bloquear os portos. Uma coisa antiga, Glauber. Coisa século XIX, século XVIII. A tática de você bloquear portos inimigos. Guerras napoleônicas, pô. Isso já existia. Então, isso foi no início. Mas aí o que a Ucrânia fez? Começou a desenvolver essa indústria de drones, a fabricação de drones, e o primeiro ataque exitoso de drones ucranianos contra a Rússia aconteceu há um ano atrás só. Mas isso cresceu numa velocidade tão grande que levou agora, há pouco tempo, algumas semanas atrás, a Rússia a tirar os navios de guerra dela de Sebastopol, na Crimeia, e levar para Novorossiysk. Então, acho que a questão dos drones navais é uma grande novidade nesse conflito. E o resto, a gente vê muito trincheira, minas terrestres, que é coisa de Primeira Guerra Mundial. Caramba, impressionante. O que nos leva também a fazer uma reflexão sobre a importância ainda dos exércitos, né? De massa, né? De você ter gente. Isso. Uma grande dificuldade que a Rússia também teve. Foi morrendo gente, a gente não sabe os números exatos, né? Especula-se aí 60 mil, 80 mil mortos, fora aí centenas de milhares de feridos, a gente não tem essa precisão de número. E a dificuldade da Rússia de recrutar gente, né, soldados, para lutar no fronte ucraniano. Que pode ser a razão de a gente não estar vendo um avanço da Rússia nesse momento. Porque os caras que eles recrutaram ainda não estão preparados para efetivamente fazer esse avanço. Porque a gente não está vendo um grande avanço russo agora. A linha de contato, que a gente chama, né? A linha de contato ali da guerra, ela está um pouco estabilizada. No leste ali alguma coisa ou outra. Teve alguma coisa em Kharkiv, ali nordeste ali da Ucrânia. Mas a gente não vê um avanço russo como muita gente fala. Então eu acho que Trump vencendo, a partir de janeiro, fevereiro, ele vai sentar com Putin, vai sentar com Zelensky vai ter que aceitar a negociação e ele vai poder, e aí os Estados Unidos vai poder focar na sua grande ameaça, que na verdade é a China, que é o grande problema dos Estados Unidos, na minha avaliação. Agora, um outro ponto que acaba interferindo nessa necessidade do Trump estabelecer a paz e fazer um acordo com a Rússia é também o fato que os embargos econômicos, né? Qual é o termo técnico? Não, pode ser sanções econômicas. Sanções econômicas, isso. As sanções econômicas, elas não surgiram tanto efeito e, inclusive, trouxe um grande problema para os Estados Unidos, que é a negociação em outras moedas, porque esse problema da desdolarização, isso aí também é um pânico para os Estados Unidos ao longo do prazo, e essa geopolítica global vai mudar totalmente se os Estados Unidos perder esse poder das negociações em dólar, né? Concordo com você. Essa é uma questão importante, sem dúvida. Eu queria dividir, se você me permite, em duas coisas. Primeiro, a questão das sanções. Tá. A Rússia se preparou. Se a gente for olhar, isso também é uma lição importante desse conflito, se a gente for olhar a guerra antes dela começar,
a Rússia aumentou suas reservas em ouro, a Rússia fez vários movimentos, né, para ela se preparar para esse conflito. Então já havia a possibilidade de ter o conflito e a Rússia se preparou para isso. A Rússia é um país continental, né? O maior país do mundo, geograficamente falando, com muitas riquezas minerais importantes. E aí tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente comentar, né, com seus ouvintes, né, a gente não esquecer. Até para valorizar o Brasil. Tem certas coisas que a gente não abre mão. A gente não abre mão de comer, né? A gente não abre mão de beber água, a gente não abre mão de energia. Isso tudo a Rússia tem. Então, esses ativos que eu chamo de ativos geopolíticos são ativos importantes. Então, o fato, por exemplo, no caso do Brasil, de nós sermos um exportador de comida, é excelente. Nós temos água, é excelente. Nós temos que ter isso também na cabeça. Então, a Rússia tem isso. Então, você fazer sanção econômica com um país que tem esses ativos geopolíticos é mais difícil. A Rússia tem alimentos, a Rússia tem energia. Então, assim, isso na questão das sanções. Na questão do dólar, você está certo, mas o último dado do Banco Mundial mostrou que as reservas globais em dólar diminuíram muito pouco. Praticamente, elas reduziram. Essa história de mudar a moeda, de comércio, etc., na verdade, a gente vê muito pouco. O dólar, para você ter uma ideia, ainda é mais ou menos 60% de todas as reservas globais, né, do planeta. Né? Ainda é uma moeda, é a moeda de referência. Pode mudar? Pode, mas não vai ser rápido. A gente não está vendo assim, o crescimento da moeda chinesa ou de uma outra moeda para substituir o dólar. Então, é um ativo geopolítico dos Estados Unidos. A moeda americana é um ativo geopolítico. Não tenha dúvida que China, que Rússia quer mudar isso, mas é difícil. Não é fácil mudar isso. Demora porque, efetivamente, os bancos centrais dos países têm as suas reservas, maioria em dólar. Sim. Isso é fato. Sim. Mas esse movimento também preocupa, né? Preocupa, sem dúvida. E outra coisa, só para lembrar também aos ouvintes, quem acompanha, por exemplo, a movimentação de ouro no mundo, subindo. Isso. China comprando, Índia comprando, é um dado também que a gente precisa prestar atenção. Por que a China está comprando tanto ouro? Né? Será que tem a ver com Taiwan? Será que tem a ver com outra coisa? Será que a China está se preparando como a Rússia se preparou para um conflito? Né? Alguma coisa nesse sentido? O crescimento do ouro, na minha avaliação, é um sinal de alerta de que algo mais possa vir por aí. Né? Então é algo que a gente precisa acompanhar, mas em termos de substituição do dólar como moeda de referência global, eu não consigo ver assim no curto prazo. Se for, é coisa de médio, longo prazo, se a geopolítica global mudar. Né? E a gente vê os Estados Unidos sendo realmente... Muita gente fala disso, né? Os Estados Unidos decaindo, os Estados Unidos não ser mais a potência global, mas os Estados Unidos têm uma capacidade de reinvenção impressionante, principalmente pela questão do conhecimento. Né? Os Estados Unidos investe muito nas suas universidades, nos seus centros de pesquisa, e você vê aí grandes empresas de área de tecnologia são americanas. Né? Então, essa capacidade dos Estados Unidos de se reinventar, quando você acha que os Estados Unidos está caindo, os Estados Unidos, vai acabar os Estados Unidos. Não é bem assim. A gente vê que os Estados Unidos têm realmente a máquina da economia americana, principalmente investindo em tecnologias novas, investindo em cabeças boas, atraindo imigrantes. É só a gente ver o mapa de imigrantes. Isso. Só a gente ver a quantidade de gente querendo ir para os Estados Unidos, querendo fazer faculdade nos Estados Unidos, pós-graduação, etc, etc. E as empresas americanas, elas atuam demais nisso, né? Dando incentivo nas universidades, bolsas para as universidades americanas. Então isso aí é um ativo muito forte dos Estados Unidos. Então eu acho que a moeda americana deixar de ser a moeda de referência global, eu acho que isso ainda demora. Mas é, sem sombra de dúvidas, um objetivo dos outros países. Não tenho dúvida disso. É um objetivo. Acabar com essa força do dólar dos Estados Unidos, que é um grande ativo para os Estados Unidos, sem dúvida. Sim, as melhores mentes vão para lá e aí essa dependência da tecnologia acaba que fica na mão é fundamental. Das empresas da universidade. Porque as empresas americanas, e eu acho que a gente deveria copiar isso aqui no Brasil, elas enxergam nas universidades o celeiro para justamente isso. Então, investem com bolsas diretamente nas universidades para determinados projetos de interesse das empresas, né? E isso vai gerando todas essas empresas, essas novidades todas tecnológicas que nós vimos nesses 10, 20 anos aí, né? Não preciso citar, né? Redes sociais e as empresas de tecnologia. Então, assim, impressionante. É só você ver os números das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. É uma receita, assim, inacreditável, né? Por quê? Porque eles investem muito em mão de obra qualificada. O que eles fazem? Eles investem nas universidades, as empresas, investem nas universidades, dão bolsa. Aí aquele garoto brilhante, que você conhece lá perto da sua casa, né? Lá em Brasília, aquele garoto brilhante da escola, esse garoto vai para os Estados Unidos, porque lá tem bolsa.
E aí ele estuda uma universidade daquela e fica. E aí os Estados Unidos vão tendo aí uma mão de obra de qualidade que realmente é O impressionante. indiano vai pra lá, O indiano vai pra chinês lá, vai o todo chinês vai pra mundo. lá, o brasileiro vai pra lá. Sim, Né? Então sim. é algo que nós precisamos acordar. Sim. Né? E assim os Estados Unidos vão se reinventando e vão se mantendo na primeira posição. Sim.